Isso é sacanagem. Mas aí eu vou dizer uma coisa: quem é o culpado? De quem é a culpa? É só do Felipe Luiz? Mais um desastre, mais um fracasso do Flamengo da Libertadores da América pelo terceiro ano consecutivo, com uma chave pífia, uma chave ridícula, digna da atuação do Flamengo na noite dessa quarta-feira. As coisas não são bem assim como apareceram hoje. O Flamengo empatou novamente com o Central Córdoba e corre risco de ser eliminado na Libertadores. Já deixa o seu like para ajudar o canal e se inscreva aqui para não perder os próximos vídeos. Bora pra notícia. Há 2 jogos atrás a gente teve uma vitória com êxito, né? Jogando muito bem. Agora tivemos uma derrota no jogo passado e agora um empate aonde não foi nada bom pra gente, que eu falei ali no campo. Agora é hora de ficar quieto, trabalhar mais, porque sábado a gente já tem que jogar de novo e no futebol não dá pra ficar se lamentando. A gente, como eu falei ali, só quem pode sair dessa situação somos nós. Entramos nessa situação, assumimos o nosso compromisso e erro, mas a gente tem que seguir junto. Temos 2 jogos no Maracanã onde a gente vai precisar do total apoio da nossa torcida. E primeiro a gente tem que fazer o nosso. A gente tem que fazer o nosso para a classificação. A gente tem que ganhar os 2 jogos. E depois a gente torce para que dê certo, que a gente possa passar. Mas tem que mudar a chave rápido. A gente sabe que tem que mudar a chave e domingo a gente já tem jogo e futebol é dinâmico. Então, infelizmente, hoje o momento é de trabalhar mais e falar menos. Gerson, a gente sabe que no Flamengo é 880 também, né? A cada vitória, a cada derrota. Como que vocês fazem para se blindar? Porque enquanto isso a cobrança só aumenta também fora de campo. Como vocês fazem para se blindar, para não deixar essa cobrança, tudo isso impactar dentro de campo? Jogando no Flamengo, um dos maiores clubes do mundo. É óbvio que queremos sempre ganhar, assim como o nosso torcedor. Infelizmente hoje a gente saímos na frente, tivemos a chance de fazer o segundo gol, talvez ali seria um outro jogo. Depois tomamos empate, mas como eu falei, falar menos e trabalhar mais para mudar essa chave o mais rápido possível. Queria saber um pouco de você, como é que foi o clima no vestiário depois do jogo, conversa entre os jogadores, com o Felipe, depois esse resultado que não foi o que vocês gostariam? Que eu falei, o resultado não foi o que a gente queria, que a nossa torcida não queria, mas a gente tem que estar junto. Não adianta agora ir cada um para um lado, que as coisas não vai. Entramos nessa juntos e vamos sair juntos. E precisamos do apoio da nossa torcida, que é muito importante para a gente. Hoje foram 5 chutes ao longo do jogo. Essa falta de eficiência no último terço é um problema que vocês têm conversado e que vocês acham que de fato é um problema mesmo para ser resolvido? Desculpa te cortar, mas a resposta é rápida. Temos que melhorar. Isso é sacanagem. Mas aí eu vou dizer uma coisa: quem é o culpado? De quem é a culpa? É só do Felipe Luiz? É só o Felipe Luiz que é culpado? É só o Felipe Luiz que erra? Não, não é só o Felipe Luiz. O BAP tem culpa, o Boto tem culpa. Eles que no começo do ano começaram com esse papo: a prioridade é o Campeonato Brasileiro. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. Não! Isso aqui é Flamengo. A prioridade é ganhar o próximo jogo. A prioridade é vencer o próximo jogo. É sempre assim, sempre foi assim. A gente tinha um time ruim, a gente tinha um time horroroso. E era assim, A prioridade era vencer o próximo jogo. Não, mas a prioridade é o brasileiro. Não pode ser assim, não pode ser assim. Esse discurso fez o Felipe Luiz poupar o jogo lá no Maracanã, fez o Felipe Luiz poupar o time no Maracanã. E aí, meus amigos, eu vou dizer uma coisa: veio pra cá e acabou. Agora o Flamengo está numa situação muito complicada. Uma situação complicada não, uma situação delicada. Porque vai ter que jogar esses 2 jogos em casa como uma final. Vai ter que jogar esses 2 jogos em casa como uma final, como uma grande final. Porque perdeu em casa e aqui empatou após começar ganhando o jogo. Aí eu vou dizer, Arrascaeta, pelo amor de Deus, teve a bola do jogo ali no primeiro tempo. Uma jogada no meio campo, ele saiu cara a cara com o goleiro. E o Arrascaeta não é de perder aquele gol, cara. O Arrasca não é de perder aquele gol. Teve a bola do jogo e acabou não fazendo o gol.
acabou não fazendo o jogo, acabou não vencendo o jogo. Cara, inadmissível. Tá se desenhando o torcedor do Flamengo. E a gente fala isso com um nó na garganta, com aquele frio na espinha e também com aquele embrulho no estômago. Mais um desastre, mais um fracasso do Flamengo na Libertadores da América pelo terceiro ano consecutivo, com uma chave pífia, uma chave ridícula, digna da atuação do Flamengo na noite dessa quarta-feira. Uma atuação lamentável, uma atuação deplorável do Flamengo, que jogou 10 minutos. Foi o gol do Arrascaeta, um gol perdido e nada mais. Depois ficou tomando calor, tomando sufoco, num jogo em que todos os jogadores praticamente erraram passe de meio metro, erraram posicionamento. E quando o Flamengo precisa mudar a cara, se reinventar dentro do jogo, aí entra o superestimado, para você ficar bem feliz, viu, Pipiado? O superestimado Felipe Luiz. Ele tem problema na hora de mexer. Ele tem dificuldade de enxergar. O time dele não é adequado. Tá todo mundo vendo, Piperno, que o Wesley tá com a cabeça no Manchester City da Inglaterra. Tá jogando novamente padrão banco reserva do reserva. Para eu estar reivindicando o Varela no time titular do Flamengo é porque algo de errado tá muito acontecendo com o Wesley. O Eric Pulgar, rapaz, sabe quando é que eu vou dar aquele tibum na praia de Copacabana? Você tá devendo. Jamais, porque com ele jogando esse futebol, essa bola, ele e os demais, na hora de mexer, o De La Cruz, que é um jogador que a gente vinha crucificando, viu, Pepiano? Era um dos melhores ou menos piores em campo, ele vai lá e pimba, tira. Pedro, que era um homem de referência lá na frente, ele tira pra botar lá o Juninho Esfirra, pra não falar outra coisa. Então tá de brincadeira também o Felipe Luiz. Então, no conjunto da obra, foi lamentável, foi patético, foi medíocre. Então, eu acho que se tem um brasileiro hoje talhado, moldado, lapidado para ser campeão, durma com um barulho desse, o torcedor do Flamengo. Mais uma vez, é o Palmeiras. Meu um time Deus. que não tem vontade, é um time sem garra, é um time sem tesão, é um time sem empenho, que é um rascunho daquele Flamengo do início da temporada, viu, Pepe? O que você atribui essa reclamação em relação ao erro de arbitragem? Se você acha que houve realmente erro de arbitragem na partida, e se isso pode ter influenciado no resultado? Obrigada. Prefiro não comentar sobre arbitragem, sinceramente. Já vocês vão fazer isso aí nesses dias agora. A arbitragem sempre é muito comentada, eu prefiro não comentar. E claro que os jogadores sentem, é normal, essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar o caminho, nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam no jogo. E nós conseguimos sair, conseguimos romper a pressão, conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol, né? Depois disso, muitos erros técnicos, muitos erros técnicos, já seja por confiança, pela bola, não sei o porquê, e talvez tenha sido também pelo momento, né? Como o teu companheiro citou antes. E esses erros técnicos nos levam a perder a bola e ter que correr atrás da bola. E, na verdade, nós temos um time que está feito para ter a bola. E o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e com volume criam chances e essa imposição sobre o adversário ela se nota. Hoje perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos e principalmente não conseguimos ter pernas para pressionar, né? Fisicamente não estávamos no nosso, não sei, não conseguíamos simplesmente tirar o tempo do adversário. Eles conseguiram ter tempo, fazer as dinâmicas de ataque. Tem dois pontas muito rápidos, nos empurraram para trás e tentaram entrar com bola nas costas e lançamentos em profundidade e cruzamentos, entrar por fora, né, basicamente. Por dentro não entraram nenhuma vez, a não ser algum erro nosso, como aconteceu dentro da nossa própria área, que o Rossi acabou fazendo uma defesa. Então, como a gente não conseguiu dominar o território, eles sim dominaram, e por volume, por número de cruzamentos, um erro foi fatal, né? Eu não analisei ainda o gol, mas
depois de tantos e tantos lançamentos e tantos cruzamentos que a defesa teve bem, uma não, e aí eles acabaram cabeceando. Mas eu não digo que a defesa oscilou, não. A equipe oscilou. A equipe, como na fase defensiva, os 11 jogadores, como um bloco. E aí, galera, deixa a sua opinião aí nos comentários sobre esse vexame do Flamengo. Não conseguiu vencer novamente na Libertadores, empatou com o Central Córdoba e agora está numa situação complicada e podendo até ser eliminado. Deixa embaixo a sua opinião. Não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda bastante o nosso canal. E se inscreva aqui para não perder os nossos próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.